Matou um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo, provavelmente em alta velocidade. A repórter Estela Freitas tem mais informações desse caso para a gente ao vivo agora. Boa noite para você, Estela. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Hoje foram divulgadas novas imagens de câmeras de segurança que mostram Fernando Sastre Filho, o motorista da Porsche, saindo de uma casa de pôquer na zona leste de São Paulo, ali próximo de onde foi o acidente, antes desse momento. A polícia investiga se de fato ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir ou não. Ele nega, mas testemunhas afirmam que ele tinha sinais de embriaguez. A perícia ainda analisa as imagens para tentar identificar em qual velocidade que ele estava no momento da colisão. Já a Polícia Militar encaminhou as imagens que foram feitas pelas câmeras corporais dos agentes que atenderam a ocorrência. Essas imagens serão anexadas ao processo. E a corporação investiga a conduta dos PMs que liberaram o Fernando do local sem fazer o teste de bafômetro. A gente preparou uma reportagem para dar mais detalhes sobre os depoimentos do Fernando e das testemunhas e também mostrar essas imagens que foram divulgadas hoje. Vamos ver. Nas imagens, o empresário Fernando Sastre Filho, de 24 anos, aparece saindo de uma casa de pôquer na zona leste de São Paulo, na madrugada do último domingo, por volta das 2 horas. Ele estava acompanhado pelo amigo e por 2 mulheres, uma delas, namorada dele. O grupo parece discutir por alguns minutos. Depois, Fernando entra no carro e espera pelo amigo. Às 2h20, eles saem do local. Atrás deles, em outro carro, as 2 mulheres seguem a Porsche. 10 minutos depois, a menos de 1,5 km da casa de pôquer, acontece o acidente. Uma das testemunhas disse aos policiais que, enquanto prestava socorro às vítimas, 2 mulheres apareceram no local. Uma delas se apresentou como namorada de Fernando. Segundo o relato, elas tentaram tirar os 2 ocupantes da Porsche da cena do acidente antes da chegada da polícia e do resgate. Em seguida, a mãe do jovem chega. Ela estava alterada, nervosa e gritando. Já o empresário apresentava sinais de embriaguez, não conseguia dizer o próprio nome e cambaleava. Em depoimento à polícia, Fernando nega as acusações. Ele disse que ficou na casa de pôquer entre 11h30 da noite e 2 da madrugada, jogou e assistiu a partidas, mas não ingeriu bebida alcoólica, diferente do amigo. Fernando assumiu que estava em alta velocidade, mas não soube dizer o quanto. Segundo ele, a batida aconteceu ao tentar desviar de um veículo. A policial militar responsável pela ocorrência informou que liberou Fernando depois da mãe dele, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, dizer que o levaria a um hospital. Ao tentar fazer o teste de bafômetro, os agentes não os encontraram na unidade médica. No dia seguinte, Fernando se apresentou na delegacia e foi indiciado por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar, lesão corporal e fuga. Segundo as investigações, Fernando tinha recuperado a carteira de habilitação 12 dias antes do acidente. Ele teve a CNH suspensa em outubro e ficou 152 dias proibido de dirigir depois de estourar o limite de multas. Entre as infrações, o excesso de velocidade. Há registros do empresário passando com velocidade 50% acima do limite permitido num radar de Cascavel, no Paraná, no ano passado. Agora, a polícia investiga se o empresário consumiu ou não bebida alcoólica antes de dirigir. Na casa de pôquer, o consumo é liberado sem a necessidade de comanda ou recibo. A perícia analisa as imagens dos circuitos de segurança para identificar a velocidade em que Fernando dirigia. A Polícia Civil também analisa se a mãe dele será indiciada por fraude processual ao impedir a realização do teste do bafômetro e mentir ao dizer que o levaria a um hospital. Já a Polícia Militar informou que apura se os PMs erraram ao liberá-lo do local do acidente.